Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Continuamos aqui firmes estudando o Evangelho de João, por meio desta lição aqui, nosso guia de estudos. Temas do Evangelho de João. Tem sido realmente uma lição maravilhosa. Estudar o Evangelho de João realmente é uma experiência incrível. Temos a certeza de estar lendo testemunhos de uma testemunha ocular de Jesus, o discípulo mais íntimo de Jesus. Isso faz do Evangelho de João realmente um evangelho muito especial. Nós estamos vendo aqui então nessa semana Pai, Filho e o Espírito Santo, a lição 11. Mas antes de avançar aqui, eu quero convidar você a se inscrever no canal, se não fez isso ainda, a acionar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, novos vídeos no canal e compartilhar também os conteúdos, fazer comentários aqui abaixo. Tudo isso faz o YouTube entender que os conteúdos aqui do canal têm relevância, ok? Compartilhe a palavra de Deus, né? O verso principal, sim, lembrando também que a lição já está caminhando para o seu fim, né? Estamos na lição 11, faltam mais duas então, e é importante que você faça planos aí de ter a sua lição para o próximo trimestre. Vem aí um tema realmente muito bom também, sempre são bons os temas da lição. A lição promove a unidade da igreja, porque ela é produzida para o mundo todo. E é maravilhoso saber que enquanto aqui no Brasil estamos estudando esse assunto, irmãos lá na Grécia, no Japão, nos Estados Unidos, na África, estão estudando o mesmo tema. E isso, como eu disse, promove a unidade da igreja, pela qual Jesus orou em João 17, como veremos aqui na lição dessa semana. O verso principal diz assim, João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então uma das missões do Espírito Santo é nos fazer lembrar das palavras de Cristo, colocar em nossa mente, nosso coração, as palavras de Cristo. E aqui nós vemos já também aquilo que é muito óbvio para quem lê a Bíblia com a mente aberta, né? De que o Espírito Santo é uma pessoa distinta de Jesus, distinta do Pai, é uma pessoa e é divino. O Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece, como lemos na Bíblia. O Espírito Santo envia, o Espírito Santo fala, ele decide. Ou seja, ele é uma pessoa. E ele é divino porque ele participa da criação, participa do batismo de Jesus, na fórmula batismal nós vemos ali o nome dele, e em outros tantos momentos que revelam realmente a divindade dele, né? Mateus 28, 19, né? A ordem de Jesus, vão pelo mundo, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Esse texto é tão claro, tão irrefutável, que só resta para algumas pessoas que não creem na Trindade dizerem que esse texto foi acrescentado depois, não seria autêntico. Ora, os principais manuscritos do Novo Testamento contêm esse texto. E, para aqueles que creem na inspiração de Ellen White, ela diz que essas palavras foram proferidas pelos lábios de Cristo. Então não tem como negar que a fórmula batismal trinitariana ela é autêntica, foi proferida por Jesus e nós, pastores adventistas, obedecemos a ordem do Mestre quando batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem dúvidas quanto à Trindade, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo vários links para que você tome algum tempo aí para assistir um vídeo sobre a explicação aqui para Mateus 28, 19, a fórmula batismal, vídeos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade na história do Adventismo, é importante conhecer esse assunto também para não ser enganado aí por alguns mal intencionados e por ventos de doutrina que sopram por aí. Então eu vou deixar aqui para você material complementar na descrição deste vídeo, tá bom? A ilustração do meu amigo Andrei Vieira, né? Do Andrei Vieira, ela, para variar, né? Ela sempre expressa muito bem o sentido, né? O significado do tema que estamos estudando. Veja aqui uma corda, é uma corda de 3 cordas, né? Entrelaçada com 3 cordas. Uma delas vem do alto, o Pai, e as duas outras pontas ali são Jesus e o Espírito Santo, representados pela cruz e pela pomba. E essa corda é a corda da salvação, está sendo estendida para o pecador que está ali no lamaçal do pecado, né? Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão envolvidos na salvação da humanidade. Mais uma vez,
Parabéns aí para o meu amigo Andrei. Realmente uma ilustração que sintetiza tudo que estudamos aqui nessa semana. Você pode começar a sua recapitulação da lição na classe, na sua unidade de ação, na sua igreja, quem sabe pedindo que as pessoas comentem sobre essa ilustração e a partir daí você pode começar a discussão, né, do assunto da semana. O Evangelho de João é um mosaico de temas. João usa sinais ou milagres para mostrar que Jesus é o Messias prometido pelos profetas. João usa uma série de testemunhas para proclamar que Jesus é o Cristo. Ele também apresenta as declarações que começam com as palavras "eu sou", para apontar a divindade de Cristo. Quando já vimos tudo isso aqui na lição, né? Eu sou, ego ime, no grego, que aponta diretamente para, por exemplo, Êxodo 3,14, onde ali vemos Moisés conversando com Deus, Yahvé, e Deus diz que ele é o eu sou. Portanto, Jesus, toda vez que diz eu sou, ele está usando uma expressão que aponta para a sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí quiseram apedrejá-lo por blasfêmia, justamente porque Jesus estava se dizendo Deus, e de fato ele é. Aí temos aqui todas as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são mencionadas no primeiro capítulo de João. Já no primeiro capítulo, nós vemos ali os três, né? João 1, 1 a 4, 14, 18, 32 a 34. João deixa muito clara a divindade triuna em seus escritos, né? Porém, é uma tolice rejeitar alguma coisa só porque não conseguimos compreendê-la completamente ou porque não se enquadra dentro dos estreitos limites do raciocínio humano. Tem gente que fala assim, não posso aceitar a trindade porque eu não entendo muito bem como é que um Deus pode ser três pessoas. Pois é, eu não entendo muita coisa, né? Mesmo no mundo físico, né? Você entende como é que a luz ela viaja pelo espaço a 300 mil km por segundo sem precisar de um meio físico no qual se propagar? Você entende como funciona uma bomba nuclear? Você entende, enfim, podia fazer muitas perguntas aqui, né? Coisas que a gente não compreende do mundo físico, que é facilmente explicável para quem estuda, a gente não entende. Imagine querer compreender tudo a respeito da divindade de Deus, do Deus que é infinito. Então, muitas coisas a gente não compreende, mas aceita porque está revelado assim. A Trindade é um mistério não completamente explicado, mas ele é revelado. Ela está revelada na Bíblia dessa forma. E nós entendemos e cremos assim porque está escrito, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula, a bênção apostólica, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E tantos outros textos que mencionam os três de forma distinta e os três coeternos, onipotentes, oniscientes e, portanto, compondo aí a divindade que nós chamamos de Yahvé ou Jeová. A lição dessa semana examina como o Evangelho de João apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas agora dentro de um contexto no discurso de despedida de Jesus, lá em João 13 a 17, os capítulos 13 a 17. Então, nós vamos focalizar esses capítulos e ver ali a divindade triuna aparecendo de novo e envolvida em nossa salvação. Domingo, o Pai Celestial. Domingo a gente fala do Pai, segunda fala de Jesus, terça também, né? O Filho e o Pai. E na quarta, então, a gente aborda o Espírito Santo, culminando na quinta com a oração de João 17, aquela oração maravilhosa que Jesus fez pelos discípulos e envolvendo a nós todos também, porque ele orou por aqueles que creriam no futuro. E nós cremos, então Jesus orou por nós. Maravilhoso isso, não é verdade? O Pai Celestial. O Evangelho de João é escrito do ponto de vista de toda a narrativa bíblica, que começa com as nossas origens. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. E de fato, João ele usa praticamente a mesma estrutura, né, gramatical ali, de linguagem para começar seu evangelho. No princípio era o verbo. O verbo então é esse Deus que criou, nessa conexão que João faz, né? Em outras palavras, no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. Sim, porque sabemos que o verbo criou, o Pai obviamente estava criando, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, né, das águas, como está lá em Gênesis. Os três estavam ali envolvidos. Eles criaram o universo, incluindo todos os seres que nele habitam, em nosso planeta. Houve uma criação especial da vida e o mais especial dessa criação foi a humanidade, o homem e a mulher. E o propósito de Deus, ao criar a humanidade, era que vivêssemos em harmonia amorosa com Ele e uns com os outros. Infelizmente, Lúcifer trouxe o pecado a este mundo, o que, em outras palavras, entre outras coisas, é uma ruptura de nosso relacionamento com Deus.
Ele distorce as coisas, distorce a imagem e o caráter de Deus. Assim, Jesus assumiu sobre si a nossa natureza humana para restaurar o conhecimento de Deus e trazer a salvação à humanidade. Enquanto esteve aqui, Jesus submeteu a vida ao Pai. Jesus então veio provar que Adão poderia ter sido fiel. Aqui existem algumas divergências teológicas, né? Porque algumas pessoas entendem que Jesus teria vindo com a natureza caída do ser humano em todos os sentidos, quase como tendo uma natureza pecaminosa. Mas um entendimento correto das Escrituras, e eu já estudei bastante esse assunto, Cristologia é um tema apaixonante, e devemos tirar as sandálias dos pés quando estudamos esse assunto, porque estamos adentrando temas muito especiais. Jesus, a divindade, e uma coisa fica clara: Jesus não tinha propensões para o pecado, Jesus não tinha tendências para o pecado, né? Jesus não tinha aquilo que nós temos, que é uma natureza corrompida, uma natureza corrupta. Nós herdamos isso de nossos primeiros pais, essa corrupção natural, essa natureza pecaminosa. Não estamos aqui pagando o pecado deles como se fosse o pecado original, mas nós herdamos geneticamente essa propensão natural para o pecado. Jesus não tinha isso. O diabo não tinha nada que usar em Jesus contra ele mesmo. Jesus, ele repelia o mal. E Ellen White, no livro Desejado das Nações, quando fala da infância de Jesus, ela diz que ele tinha realmente teve uma infância totalmente diferente das crianças normais no sentido de nascerem nesse mundo de pecado, porque são anormais, né? Todos nós somos anormais no reino de Deus. Bem, as crianças, nós que somos pais sabemos disso, elas já têm essa tendência para o egoísmo, né? E Jesus não tinha nada disso. Por quê? Porque ele não tinha a natureza caída, degenerada, corrupta que nós temos. Em que sentido Jesus tinha uma natureza caída? No sentido de ser afetado por séculos e séculos de degeneração da espécie humana. Jesus não tinha 4, 5 metros como Adão tinha no Éden. Jesus sentia frio, fome. Jesus tinha uma natureza enfraquecida como nós também temos por séculos e milênios de pecado. Então Jesus foi afetado por isso, pelo pecado na humanidade, mas não foi infectado pelo pecado como nós somos. Nós já nascemos em pecado, como diz Davi. Nós, como diz a Bíblia, não há um que não peque, todos somos pecadores, nós temos natureza pecaminosa e cometemos atos pecaminosos. Jesus não tem natureza pecaminosa e nunca cometeu um ato pecaminoso, e por isso mesmo ele pode ser o nosso intercessor, aquele que nos dá a sua justiça e assume sobre si o nosso pecado, a nossa culpa. Jesus, como diz Ellen White, é o nosso modelo, mas é um modelo inigualável. Nós temos que nos assemelhar ao modelo cada dia mais, mas com conscientes de que nós nunca poderemos igualar o modelo. Não há como. Jesus tinha uma natureza divino-humana amalgamada ali, né? É evidente que ele nunca usou seu poder divino para se salvar de uma situação, para sair da cruz, transformar pedras em pães, de modo que nós nunca nem compreenderemos a que nível de tentação Jesus foi submetido, porque ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia descer da cruz, voltar para o céu, desistir da raça humana. Mas nós não poderíamos. Se eu estivesse pregado na cruz, não poderia fazer nada a não ser morrer. Então, Jesus, Deus homem, foi tentado de forma absurda por Satanás. Ellen White diz, inclusive, que quando na infância, a sua divindade, a divindade de Jesus, muitas vezes o livrou de situações que seriam impossíveis de uma criança suportar, de uma criança enfrentar. Inclusive na cruz também. Qualquer ser humano seria destruído ali pelo peso do pecado que Jesus suportou, mas sua natureza divina esteve ali também em seu auxílio, o ajudando a suportar aquele momento tão difícil. Jesus veio provar que Adão, em sua condição de não pecado, em sua condição de perfeição, poderia ter resistido às tentações de Satanás. Ellen White também diz que Adão, em sua condição perfeita, poderia obedecer perfeitamente à lei de Deus, santa como ela é. Agora nós, em nossa condição imperfeita e pecaminosa, dependemos unicamente de Jesus para sermos fiéis e para sermos tidos como justos, porque naturalmente não somos. Nós somos, repito, corruptos. Há um texto de Ellen White em que ela diz que até nossas orações, nosso louvor, sobem a Deus por canais corruptos da humanidade, nossa natureza corrompida, e só são aceitos porque Jesus os banha em seu sangue, e assim nossas orações, veja só, não estou falando de pecado, estou falando de coisas as mais nobres, orações, louvores, mesmo isso só é aceito por Deus porque Jesus intercede. Jesus, ele
é a ponte entre nós e Deus, nós os pecadores e Deus, o Deus Santo, né? Então, é importante entender esse assunto. Sugiro a você que leia o livro Ellen White e a Humanidade de Cristo, da Casa Publicadora Brasileira, porque ali o autor, um teólogo respeitado, né, da Universidade de Andrews, ele faz uma análise de duas coleções de textos, né, que falam sobre a natureza de Cristo, e ele procura harmonizá-los. É o que deve fazer todo verdadeiro pesquisador sincero, harmonizar os textos inspirados e não colocar um contra o outro, um texto contra o outro, criando confusão. Jesus, podemos dizer assim, para usar um termo que nem é tão adequado assim, né? Ele, em termos morais, era pré-lapsariano, moralmente como Adão antes da queda. Em termos físicos, era pós-lapsariano, porque ele foi, como eu disse, afetado, não infectado pelo pecado. Ele não tinha natureza pecaminosa, mas tinha um corpo afetado no sentido de fraquezas. Não tem que ver com moralidade. Isso é muito importante entendermos, porque Jesus é inigualável. É uma pretensão absurda alguns quererem achar que poderão ser como Jesus. Nós temos que imitar o modelo, como Paulo também dizia, né? Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Mas o mesmo Paulo dizia, eu não julgo haver alcançado, mas prossigo para o alvo. Se nem Paulo, um homem santo como foi, dizia não ter sido, não ter alcançado o alvo da perfeição cristã, quanto mais nós também, né? Nós também temos que avançar. A santificação é uma obra que dura uma vida toda. Temos que cada dia avançar nessa estrada de santidade, de busca pelo padrão de Cristo, mas sabendo que Ele é inigualável. Louvado seja Deus, porque Deus não olha para nós como nós somos, mas quando aceitamos Jesus, Ele olha para Cristo, Ele vê Cristo em nós, e assim nós somos tidos por justos. Muito bem. E Jesus aqui na Terra, alguns até não entendem muito bem isso e acham que Jesus orava ao Pai, pedia ao Pai, só fazia o que o Pai autorizava, então Ele não era Deus. Ora, é uma questão de funcionalidade, né? É uma questão de funcional, não essencial. Jesus assumiu uma função, a função de intercessor, de modelo, e aqui ele mostrou como nós podemos ser vitoriosos, andando em comunhão com Deus. Jesus fez isso o tempo todo, né? E o Pai, então, entrega o julgamento a Jesus, como é bom saber que quem nos julga é aquele que nos ama profundamente, morreu por nós, é também o nosso advogado. O Pai deu o pão do céu para a humanidade, Jesus é esse pão, é esse maná que veio do céu. Ele falou por meio de Jesus, Jesus quando falava, quando se expressava, quando revelava, ele estava ali representando o Pai. Então o Pai usou Jesus a divindade usou Jesus para mostrar como ela nos ama, como ela realmente está interessada em nossa salvação. E os outros textos aqui falam que ensina e concede coisas em resposta à oração, desde que sejam feitas as orações em nome de Jesus, porque Jesus é o intercessor, ok? Segunda-feira, Jesus e o Pai. Aqui nós vemos então a íntima relação que havia entre o Pai e o Filho. A humanidade se afastou de Deus por causa do pecado. Adão e Eva sentiram vergonha de Deus, fugiram de Deus e Deus veio ao encontro deles, veio para resgatá-los. E Jesus é a máxima expressão desse anelo de Deus de nos resgatar e nos ter perto dele, né? Jesus veio para declarar a glória de Deus para que o relacionamento rompido fosse restaurado, pelo menos para os que estivessem dispostos a aceitar pela fé o que lhes é oferecido em Cristo Jesus. E nós temos aqui alguns textos na pergunta 3, que esperança maravilhosa encontramos nos seguintes textos, João 1, 2, 5, 16, 18, 6, 69 e 10, 10, aquele texto tão bonito que diz, Jesus diz que veio trazer vida em abundância, né? Eu estive pesquisando um tempo atrás aí para uma palestra, o termo abundância em grego, perisson, que significa uma vida além dos limites, uma vida realmente abundante, né? Uma vida maravilhosa para aqueles que estão em Cristo. E nós temos aqui João 20, 28, aquele momento em que Tomé, diante de Cristo, vendo ali as marcas da cruz, ele diz, meu Senhor e meu Deus, e adora Jesus. Uma declaração direta, e Jesus aceitou aquilo, Jesus não repreendeu Tomé, porque obviamente ele é Deus, ele não poderia ter aceitado se não fosse Deus. Então, meu Senhor e meu Deus. Olha que texto fantástico esse aqui do Desejar das Nações, página 530, Ellen White escreve, em Cristo a vida, original, não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para o crente. Páginas 423 e 530, né? Vou repetir. 423. Em Cristo,
a vida original, não emprestada, não derivada. Há pessoas que estão ensinando uma heresia semi-ariana de que Jesus ele seria gerado, teria sido gerado pelo Pai em algum tempo no passado, na eternidade passada, né? Isso não é bíblico. Primeiro, Jesus, ele é o verbo eterno. Jesus é o alfa e o ômega no Apocalipse. Se ele é o alfa e o ômega, ou seja, a letra A e a letra Z, o primeiro e o último, ele não pode ter sido criado, senão ele seria o beta, o B e o Z. Jesus criou todas as coisas, como diz João. Então, ele mesmo não poderia ter sido criado se ele criou todas as coisas. Jesus não tem vida emprestada, nem derivada. Ele é a vida. Então, não caia nessa conversa de que Jesus foi gerado, que Jesus passou a existir. Isso é semi-arianismo, é colocar Jesus numa condição inferior à do Pai. É tudo que o diabo sempre quis, né? Inferiorizar Jesus, colocá-lo como um ser menor. E nós não cremos assim. Nós adventistas cremos que Jesus é Deus pleno, que ele é o Criador, assim como o Pai e o Espírito Santo, que ele é eterno, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo, que ele é onisciente, onipresente, é Deus pleno. Um autor ateu escreveu: em nossa obscuridade, em meio a toda essa vastidão do universo, não há indício de que alguma ajuda virá de algum outro lugar que nos salve de nós mesmos. Bem, a Bíblia refuta essa afirmação de forma clara e categórica em Jesus. A salvação veio, a ajuda veio, e ela veio do céu para nós como um presente maravilhoso na pessoa de Jesus. Terça-feira, conhecer o Filho é conhecer o Pai. Aqui diz que ele revela ou dá a conhecer o Pai, em grego exegeomai, que significa explicar, interpretar, expor. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Eu sei que tem uma música aí que diz, uma música muito bonita por sinal, mas que tem uma letra com alguns equívocos. Talvez em algum momento eu até grave um vídeo para comentar isso. Ninguém explica Deus. Isso é falso. Nós não podemos compreender Deus em sua plenitude, obviamente com a nossa mente limitada, mas Jesus é a melhor explicação de Deus. Como diz o texto aqui, né? Exegomai, né? Explicar, interpretar, expor. Quem? O Pai. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio explicar, pelo menos aquilo que nós podemos alcançar com a nossa mente a respeito do Pai. Ninguém explica Deus, mas a Bíblia explica aquilo que nós podemos compreender sobre Deus. Nós podemos entender, podemos estudar, podemos compreender cada vez mais facetas desse caráter maravilhoso do nosso Deus. Cristo proclamou que o Pai o tinha enviado para ser o único meio de acesso da humanidade a Deus. O Pai deseja que as pessoas obtenham a vida eterna encontrada em Jesus, que promete ressuscitá-las no dia da ressurreição. Então, essa questão de Jesus como único intercessor é muito importante, porque há distorções que foram introduzidas pela Igreja Romana, por exemplo, quando coloca ali Maria como intercessora, como santos mortos como intercessores. Os mortos nada sabem, a Bíblia diz, estão em um estado de inconsciência, eles só ressuscitam por ocasião da volta de Jesus se morreram em Cristo. Então não podemos apelar para mortos, porque isso é inútil. Então Jesus, a Bíblia enfatiza isso, é o único intercessor, o único mediador entre nós e Deus. E nós temos que orar sempre em nome dele, porque é ele que ouve nossas orações. E por que ele é a ponte? Porque ele é Deus e homem. Ele sabe o que é ser Deus, sabe o que é ser humano. Então nós podemos ter certeza de sua empatia, de seu cuidado, de sua compreensão. E ele não cometeu pecado. Então ele pode ser essa ponte no sentido de de conferir a nós seus méritos quando aceitamos. Isso é justificação. Maria e os outros seres humanos, mesmo tendo sido santos e pessoas de Deus, são pecadores. São todos pecadores. Todos tiveram natureza pecaminosa. Não existe outro ser humano qualquer que não tenha tido uma natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. Jesus é diferente, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele vem de Deus e não foi contaminado por nossa pecaminosidade. Então só ele pode ser realmente o nosso intercessor, e o diabo ele bate nesse ponto, porque ele sabe que isso é muito importante. Ele tenta obscurecer a obra de Cristo no santuário celestial como nosso intercessor. Quarta-feira, o Espírito Santo, e nós temos aqui textos muito bonitos, como João 10, 1, 10 a 13, né? Que fala de nascer do Espírito, nascer de novo, é uma obra que o Espírito Santo opera em nós, né? Quais são as obras do Espírito Santo? Aqui fala do novo nascimento, da conversão, é o Espírito Santo que opera em nós. Ele vivifica, dá vida, né, a nós, ensina, ele vai ensinar todas as coisas, conduzirá a toda a verdade,
testemunha de Jesus e principalmente, eu quero ler esse texto aqui com você, João 16, 7 a 11. Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo em João 16, 7 a 11. Vamos ler juntos aqui esse texto. Aqui está. Abra sua Bíblia aí comigo, João 16, 7 a 11, diz assim, ó. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. E Jesus disse, né, eu vou enviar um outro Consolador. Se é outro, é porque tinha um antes. E quem estava antes era Jesus. Jesus também é chamado de Consolador. O outro que vem tem que ser igual a ele, para ser um Consolador como ele. Portanto, tem que ser uma pessoa e uma pessoa divina, porque Jesus é uma pessoa e é uma pessoa divina. Então, não tem como confundir isso dizendo que é o próprio Jesus que veio de novo. O Espírito Santo é distinto. Ele é uma terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, a fórmula batismal, a bênção apostólica. E ele deixou aqui um outro Consolador que vem para nos ajudar. E era bom que fosse assim, por quê? Porque enquanto esteve na Terra, Jesus estava limitado em sua condição de onipresença pela carne humana, pela natureza humana. O Espírito Santo já veio sem essa limitação, porque não era humano encarnado, né? Ele então pode estar em todos os lugares, está aí com você nesse momento, está aqui comigo agora, e com todo ser humano que clama, que precisa, ele intercede, ele ajuda, ele consola. O Espírito Santo, uma pessoa divina. O pecado só poderia ser resistido, diz Ellen White aqui no Desejo das Nações, página 540, preste bem atenção nisso aqui, ó. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Eu já li esses textos aqui, inclusive no inglês, no original, ela sempre fala em third person of the Godhead, ou seja, a terceira pessoa da divindade, né? Ela usa essa expressão person, pessoa, three person, três agências, três poderes celestiais. E aqui é muito claro, né? O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação de quem? Da terceira, não é da segunda, nem da primeira, é da terceira pessoa da divindade, ou seja, são três, né? Então, Bíblia e Ellen White falam a mesma coisa a respeito da divindade triuna. Não tem como errar isso aí. Agora, como se diz, né? Se eu fosse o diabo, eu atacaria a intercessão de Jesus e atacaria também a crença na divindade triuna, especialmente a crença de que o Espírito Santo é uma pessoa divina, um consolador. Por quê? Porque é ele que convence, é ele que converte. Se eu conseguisse obscurecer, se o diabo consegue obscurecer a crença nisso, ele vai atrapalhar a pessoa de ter discernimento espiritual, de entender a verdade de Deus e de ter uma vida realmente transformada, convertida, renascido. Por isso o diabo ataca tanto essa doutrina, ataca tanto essa compreensão, para levar as pessoas para longe daquele que unicamente pode ajudá-las, o Espírito Santo. É uma bênção receber o Espírito Santo, que certifica que Deus é verdadeiro. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso a chave para sabermos o que é certo, verdadeiro e bom é submetermos nossa razão e experiências à palavra de Deus por meio do poder convincente do Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo tem poder. Ele não é um poder, ele não é meramente uma energia. A Bíblia vai contra isso. O poder do Espírito descerá sobre ti, disse o anjo para Maria. E outros textos mais que falam do poder do Espírito vindo em nosso auxílio. Na quinta-feira, então, encontramos a oração de Jesus. Eu peço que você abra a sua Bíblia mais uma vez. Nós vamos aqui rapidamente ver alguns detalhes aqui de João 17, um capítulo tão bonito que traz aqui, João registra a oração sacerdotal de Jesus. E já começa assim, né? Afirmando a divindade dele no verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo, ou junto de ti, antes que houvesse mundo. Se Jesus fosse apenas um ser humano, essa oração seria muito estranha, né? Como ele pode orar pedindo que Deus o glorifique? E de fato na cruz ele foi glorificado, foi exaltado, né? Diferentemente de nós que seremos glorificados por ocasião da volta de Jesus, quando teremos nosso corpo transformado, vamos não ter mais natureza pecaminosa. Jesus não tinha uma natureza pecaminosa para perdê-la. Na cruz ele é glorificado no sentido de que ele é exaltado, ele é engrandecido perante todo o universo,
pela obra que fez em morrer por nós. Então, Jesus pede, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Jesus é Deus. Jesus é eterno. Jesus existe antes da criação do universo, porque ele cria o tempo, o espaço e a matéria. E a vida eterna consiste em conhecê-lo, a ele e ao Pai. Depois ele diz mais aqui nesse capítulo ainda, eu vou ler só alguns versos, né? Ele ora assim, que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus ora pela unidade da igreja, a unidade dos seus filhos. Então todo aquele que promove dissensões no meio do povo de Deus, que ataca a igreja, que volta suas armas contra o povo de Deus, está indo contra a oração de Jesus, porque Jesus orou pela unidade. Não temos que atacar a igreja, nós temos que ser parte da solução. Se há problemas, e há porque a igreja é composta por seres humanos, sejamos parte da solução. Vamos trabalhar em favor e não contra, para promover essa unidade que assusta Satanás, porque a igreja unida, ela avança, ela prega o evangelho, ela leva a mensagem de Deus e cumpre a missão aqui neste mundo. E os problemas, como diz Ellen White, vão sendo resolvidos pelo poder de Deus, pela atuação de Deus. Sejamos sempre parte da solução, nunca do problema. Repito, dissensão, dissidências, isso vai contra a oração de Jesus que diz que eles sejam um, assim como nós somos um. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade de Deus, né? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Olha que bonito, Jesus orou por você, Jesus orou por mim, por todos aqueles que um dia creriam na mensagem de salvação. Que lição maravilhosa, não é verdade? Assunto muito importante. Deus abençoe muito você ao estudar esses assuntos e na Escola Sabatina recapitular esses temas todos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa lição, obrigado porque Jesus veio à Terra um dia para nos salvar, nos resgatar deste mundo de pecado. Obrigado porque Tu, ó Pai, o Espírito e Jesus estão unidos nesse trabalho de nos salvar e nos resgatar. Nós oramos agradecidos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.